Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 237 da nossa leitura, dia 25 de agosto, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são 1 Samuel capítulo 16, Romanos 15, Lamentações 2 e Salmos 33. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale você. Se esse programa tem feito sentido, siga na plataforma e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, 1 Samuel capítulo 16. Começa exatamente depois da rejeição de Saul. Samuel ainda está sofrendo por ele, quando Deus pergunta: até quando você terá pena de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Então o Senhor manda Samuel encher o chifre de azeite e ir até Belém, a casa de Jessé, porque dentre seus filhos Deus havia escolhido um rei. Samuel teme que Saul descubra e o mate, mas Deus orienta cada passo. Samuel sabia que haveria um novo rei, sabia em qual família encontrá-lo, mas ainda não sabia quem era. Quando Eliabe aparece, Samuel olha e pensa: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ele era exatamente o padrão de Saul, grande e forte. Mas Deus imediatamente corrige o olhar do profeta, dizendo para não olhar a aparência nem a altura, porque o ser humano vê o exterior, porém o Senhor o coração. Um por um, os filhos de Jessé passam diante dele e Deus diz: não é este. Até que Samuel pergunta: acabaram os seus filhos? E Jessé responde que ainda havia o mais moço, estava cuidando das ovelhas. O menino, que nem havia sido chamado para a cerimônia, era justamente aquele que Deus havia chamado para o reino. Davi chega e o Senhor diz: levante-se e unja-o, porque é este. Samuel toma o chifre de azeite e o unge no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi é ungido rei e volta para sua vida comum. Não assume imediatamente o trono. Entre a unção e o cumprimento haverá um processo enorme. Enquanto isso, o Espírito do Senhor se retira de Saul e ele passa a ser atormentado por um espírito mau permitido pelo Senhor. Seus servos sugerem procurar alguém que soubesse tocar harpa para acalmá-lo. E quem é indicado? Davi. O próprio Saul manda buscá-lo. Olha como Deus começa a conduzir Davi para dentro do palácio, sem que ele precise abrir alguma porta. Davi chega como músico e passa a servir Saul. Quando o espírito mau vinha, Davi tocava. Saul encontrava alívio e o espírito se retirava. O rei que Deus havia rejeitado ainda estava sentado no trono. O rei que Deus havia escolhido estava ali, servindo com uma harpa nas mãos. Davi tinha recebido a promessa, mas ainda precisava atravessar o processo. Não despreze o lugar onde Deus colocou você, só porque ele ainda não se parece com aquilo que ele prometeu. Deus vê aquilo que ninguém vê, escolhe quem ninguém escolheria e sabe exatamente como conduzir os seus filhos até aquilo que ele prometeu. Partindo agora para Romanos, capítulo 15. Paulo vinha falando sobre os fortes e os fracos na fé, e agora diz que os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmos. O modelo é Jesus, pois também Cristo não agradou a si mesmo. A maturidade cristã é ser parecido com Cristo para abrir mão de mim. Quando isso, servir para edificar o meu irmão. Então Paulo faz uma oração para que os irmãos vivam em harmonia e unânimes e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolham uns aos outros como Cristo acolheu vocês. Percebe como o Evangelho muda nossos relacionamentos? Eu não acolho o outro
porque ele pensa exatamente como eu. Eu o acolho porque Cristo me acolheu. Deus não nos chama para viver uma esperança produzida pela nossa capacidade de pensar positivo. É esperança que transborda pelo poder do Espírito Santo. Na parte final, Paulo pede algo precioso. Lutem juntamente comigo nas orações, a meu favor. Paulo era apóstolo, pregador, missionário, tinha visto milagres e vivido experiências extraordinárias. E ainda assim dizia: orem por mim. Ninguém amadurece a ponto de não precisar das orações da igreja. Que sejamos esse povo, diferentes membros, histórias, diferentes níveis de maturidade, mas uma só voz glorificando a Deus e sustentando uns aos outros no caminho. Partindo agora para Lamentações, capítulo 2. A profunda dor que começamos a enxergar ontem. Jerusalém foi destruída, o templo foi atingido e o povo está devastado. O capítulo reconhece algo muito mais sério. O Senhor do juízo havia chegado sobre Judá por causa de sua persistente rebeldia. Durante muito tempo, Deus os advertiu, mas eles insistiram em se afastar. Agora as consequências estavam diante deles. Por isso, o texto usa uma linguagem tão pesada para descrever a ira do Senhor. A dor chega ao templo, às portas da cidade, e o escritor aqui de Lamentações olha para Jerusalém e chora. Seus olhos se consomem em lágrimas ao ver crianças sofrendo. Vale lembrar que os profetas da época haviam anunciado visões falsas e enganosas. Ofereceram mensagens que não produziram arrependimento. Sabe, há momentos em que amar alguém significa não esconder aquilo que Deus está dizendo. Uma palavra que apenas agrada, mas não conduz à verdade, pode deixar uma pessoa confortável enquanto caminha em direção à ruína. Jerusalém havia se tornado motivo de espanto para aqueles que passavam. E então, no meio do capítulo, aparece uma direção. Levante-se, clame de noite, derrame o seu coração como água diante do Senhor. O texto não manda Jerusalém fingir força. Não diz para esconder a dor, maquiar as ruínas ou repetir que está tudo bem. Diz: derrame o coração. Existe espaço diante de Deus para lágrimas verdadeiras. Lamentação também é oração. Podemos chegar diante de Deus confusos, quebrados, arrependidos, sem entender como reconstruir aquilo que foi destruído, mas ainda podemos chegar diante de Deus. Até nas ruínas, a direção continua sendo Deus. Por enquanto, o capítulo nos ensina a não fugir da verdade, olhar para aquilo que o pecado produz, reconhecer a santidade de Deus e, com o coração derramado como água, clamar novamente a Ele. E para finalizar o dia de hoje, Salmos capítulo 33. Começa com louvor. Os justos são convidados a celebrar o Senhor com instrumento, cânticos. Deus ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da sua bondade. O salmista olha para a criação e nos lembra do poder da voz do nosso Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Esse é o Deus para quem estamos orando. Antes de existir aquilo que hoje parece impossível para nós, Ele já era Deus. O Salmo coloca lado a lado os planos humanos e o plano de Deus. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Tudo muda, mas aquilo que está no coração de Deus não fica vulnerável às mudanças da terra.
Do céu, o Senhor olha para todos os seres humanos. Ele vê cada um e reconhece as obras de todos. Nenhum rei é salvo pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro pela própria força, e nem mesmo o cavalo, símbolo de poder militar, garante vitória. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Não é simplesmente sobre nós olhando para Deus. Ele está olhando para nós. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que depositaram nele a esperança. O Salmo termina declarando: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Querido Deus, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Hoje, papai, talvez não saibamos exatamente o que o Senhor está fazendo. Davi foi ungido e ainda não recebeu o trono imediatamente. Paulo, pai, fazia planos sem controlar tudo. Jerusalém olhava para ruínas. Mas Deus, nós pedimos que o conselho do Senhor sobre nós dure para sempre. Que possamos esperar em Ti, que nossa esperança não esteja no cavalo, no exército, nas pessoas, no que conseguimos controlar, mas que a nossa esperança esteja no Senhor, o nosso auxílio, o nosso escudo, nossa força, nosso Deus. Pai, nós Te amamos, que o Senhor continue nos conduzindo todos os dias, nos enchendo com o Teu Espírito Santo. Venha sobre nós, ó Pai, a cada dia, que possamos sempre sermos parecidos com Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 238 da nossa leitura.